Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a você, eu sou o Padre Emanuel, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira e apresento todos os domingos o programa Boa Noite, Meu Pai. Hoje, então, estamos no último domingo de 2025. E, claro, com isso também a liturgia da Sagrada Família. Então, que você possa, com esse programa, ouvir um pouco mais sobre a grande importância que é a família, a sua família, a família de Nazaré. A família que é a comunidade, ou seja, várias dimensões de compreensões do que é uma família, para que a palavra de Deus seja sempre esse centro maior para todos nós. Por isso, desde já peço que você possa compartilhar nosso programa para que mais pessoas compreendam e sintam um pouco mais sobre o que é esse grande valor que Deus tem, uma vez que Ele criou a família. Irmãos e irmãs, a família é esse grande alicerce que Deus criou para todos nós. A família, uma dádiva de Deus para que as pessoas compreendam, sintam e tenham sempre o quê? Essa presença de Deus, que é a Sagrada Família de Nazaré. Então aqui hoje a reflexão é mais para vermos um pouco sobre esse grande alicerce que nasce diretamente do coração de Deus. A família criada por Deus é a família na qual nós temos a certeza que dentro dela, ali está a grande criação divina. O pai, a mãe, os filhos. Assim Deus fez para que as pessoas compreendessem que em um lar, por exemplo, ali está um momento oportuno para que cada pessoa viva intensamente e procure, essa dimensão da salvação. Essa dimensão da união que Deus criou para que as pessoas compreendessem o amor dele que está ali. Como diz a própria palavra, onde 2 ou mais estiverem reunidos, estarei ali no meio deles também. Então, irmãos e irmãs, vou contar uma história agora para vermos como que nós vamos lapidar essa história, essa nossa ação cotidiana em relação ao que fazemos, para vermos como que nós vamos elevar tudo isso para uma condição espiritual. Então, primeiramente, uma criança ela começou a ter a ideia de cobrar da mãe tudo o que ela fazia. Pegava, por exemplo, lavava um prato, cobrava lá um exemplo, R$2. Varria a casa, R$5. E assim foi, juntando várias tarefas. E no final do ano, aliás do mês, chamou a mãe. Mãe, olha, eu tenho isso para receber, porque eu fiz isso. E a mãe, claro, que isso é uma história, A mãe ficou, claro, incrédula, olhando para a criança com aquele semblante, de surpresa e ao mesmo tempo reflexiva. E ouviu com atenção que a criança falou para ela e depois falou: muito bem, meu filho. Que bom que você ganhou tantos reais em um mês fazendo todas essas atividades, Mas então vamos agora para a minha conta. E a mãe começou. 9 meses de gestação. Tantos reais. Tantas noites sem dormir, somente na gestação, antes de nascer. Tantos reais. Após o nascimento, mais um ano, cuidado 24 horas. Tantos, e assim foi. Fui colocando, para vermos o quê? Que a família é esse momento oportuno para que cada pessoa se ame de verdade. Não é essa troca. Claro que a criança não tinha essa intenção nessa história. É somente para nós vermos que a troca ela não tem cabimento dentro de uma família. O amor tem que ser mútuo. Aquilo que se faz é para a edificação primeiro da família e depois de uma pessoa para com a outra. E aqui eu trago um conceito importante, que é o conceito do alicerce. Eu gosto muito de trabalhar esse conceito nos matrimônios, porque as pessoas pensam que hoje, quando fala de um suporte, que é o alicerce, as pessoas devem suportar umas às outras, no sentido pejorativo, é claro. Eu não suporto mais aquela esposa, aquela mulher, aquele homem, esses filhos, essa casa, não suporto mais essa situação. Não é por aí. Isso porque, quando nós olhamos o conceito ser suporte, não é suportar no sentido de não quero mais, não aguento mais. É suportar literalmente no sentido de que, olha, você pode contar com o meu ombro. Eu estou aqui para te sustentar, para te dar esse suporte. Então, por exemplo, no matrimônio, quando o casal, por algum motivo ou outro, ele ou ela tem uma situação difícil, uma perca de emprego, por exemplo, então, claro que quem perde fica triste, porque é daquele emprego que ele leva o pão digno para a casa dele ou dela. E de repente fica sem esse emprego, chega em casa
Então, aquela pessoa que está com o emprego garantido, em relação àquela que perdeu o emprego, ela vai ter o suporte daquela que perdeu o emprego. E aí sim, esta harmonia vai sempre acontecer. Caso contrário, se essa harmonia não acontecer, é porque nenhum compreendeu qual é o verdadeiro significado e sentido da família. Então, os pais que compreendem isso, com certeza, eles colocam em prática o quê? Uma grande vontade de que Deus tem, que cada família realmente tenha esse conceito de união. Afinal, irmãos e irmãs, a família que é unida, que permanece sempre unida, ela consegue compreender o que Deus colocou na vida dela. Eu sempre falo que a família, quando compreende a vontade de Deus, essa família ela vai passar sim por dificuldades, como todas as famílias passam, mas a dificuldade não vai tirar a paz da família. Alguém está com dificuldade, um outro supre com alegria, um outro supre com ajuda, um outro supre com um bom conselho, e assim a família vai caminhando e vai entendendo qual é o verdadeiro sentido dela existir em nosso meio. Lembremos-nos, hoje a sociedade quer tirar, arrancar, na verdade, o significado da família. Isso é um fato que ninguém tem como discutir o contrário. Nós temos a família de Nazaré, que Deus assim criou e quer que assim seja, mas temos hoje vários outros conceitos de famílias que são dezenas deles, na verdade, que querem destruir o conceito original do que é real em relação à teologia, à fisiologia e tantos outros conceitos também. Então, irmãs e irmãs, é preciso que a gente possa defender a família para que a vontade e a graça de Deus continue acontecendo sempre em nosso meio. E aí sim, dessa forma, estaremos colocando e promovendo a dignidade, a paz, a harmonia e, o maior de tudo, o conceito inicial que assim Deus criou e com certeza vai permanecer por todo sempre, porque é criado e é também da vontade de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, que a família é esse grande santuário da vida. Essa frase, esse conceito é muito importante nós compreendermos. Eu falo sempre também que uma casa é feita com material que nós vemos no dia a dia. Vamos lá no depósito, compramos o cimento, o ferro, a areia, enfim, o que dá para fazer algo físico. Mas quando falamos de um lar, não é uma construção física. Um lar é onde existe, por exemplo, o perdão do esposo para com a esposa com o esposo, o perdão dos filhos para com os pais. Existe o respeito de todos que moram naquela casa. Isso é o lar. Então a casa é onde eles ficam, mas o lar é o que acontece no dia a dia. O perdão, a alegria, tudo isso tem que ser mútuo com quem está lá dentro da casa. Isso sim é criar um santuário. O que é um santuário? É um lugar onde as pessoas vão ter um maior contato com Deus. As pessoas saem de longe muitas vezes para estarem no santuário, porque lá farão uma experiência diferenciada. Então, quando eu falo que o lar, é um santuário, é nesse sentido. É ali que você vai fazer uma experiência diferente para com Deus. Olhe, por exemplo, numa Santa Missa. Na missa, o padre que está diante do povo, que o padre reza pelo povo e com o povo também, a liturgia coloca esses dois momentos em uma missa, por exemplo, Tem parte que é somente do padre e tem parte que é o padre com o povo e tem parte que é somente do povo para com Deus. Então, no altar, o padre faz o quê? Ele oferece aquele sacrifício para aquelas pessoas que estão ali, por exemplo. Um grande momento esse é o Pai Nosso, onde o padre ele reza para aquele povo que está ali, estende as mãos, como que oferecendo a Deus aquelas pessoas. Depois, compreendendo isso, que o padre ele reza, ele alimenta o povo pela palavra no altar, é que eu quero fazer uma diferenciação dentro do seu lar. A sua mesa de jantar, onde você senta com os seus, sentados todos à mesa, onde cada pessoa vai estar ali olhando para o outro, jantando, almoçando, mas neste momento o diálogo é fundamental.
Não deixe crianças com celular lá à mesa, jovens comendo e olhando o celular, olhando mensagens, respondendo e nem mastigando, apenas engolindo. Não deixe isso acontecer no seu lar. Momento do almoço ou da janta é onde todos vão comer, até porque o comer também, né, o mastigar é toda uma dinâmica que tem que ser feita para ter qualidade da comida que você vai consumir. Então, quando eu falo, por exemplo, que naquele lar, aliás, naquela mesa, você está quase que transmitindo o que o padre transmite para as pessoas na missa, você pai, você mãe, você tem essa responsabilidade de dizer: esta mesa é o altar de nossa casa. Quando a referência é educação. É daquela mesa que vai sair o quê? O bom conselho para o seu filho, para a sua filha, para quem quer que esteja ao redor dessa mesa. Então, é momento sagrado. Não é somente para a comida, alimentar o corpo, é alimentar a vida de quem está ali também. E o bom conselho que o pai dá, que a mãe dá, sem dúvida alguma, é muito melhor do que qualquer comida que possa estar naquela mesa. Então, você que é filho, que é filha, preste bem atenção nesse momento do almoço e da janta com vocês. Eu sei que hoje diferenciou muito porque muitos trabalham fora, muitos comem, né, almoçam, jantam no trabalho, mas nesse caso eu me refiro ao sábado, ao domingo, por exemplo, e a dias santos. O altar de vocês é a mesa de jantar. E aí sim, cada pessoa vai compreender qual realmente é a vontade de Deus. Nisso porque nesta mesa existe a dimensão que nós chamamos de presença divina. Por isso é importante também rezar sempre. E ali nessa presença divina você vai poder compreender como que o seu pai lhe dá um conselho. Por quê? O pai ou a mãe são aquelas pessoas que querem sempre o seu bem. Estão sempre muito próximas de você e não querem o seu mal de forma alguma. Estarão sempre ali lutando para que você possa compreender e ter algo melhor na sua vida. Então ouça esses conselhos dos pais, esse convite especial para que seus pais queiram que você seja uma pessoa transformada em tudo que você possa ser e ter no seu dia a dia. Depois, é nesta mesa também que existe o perdão. Por que perdão, irmãos e irmãs? Perdão significa eu recomeçar de maneira harmoniosa com a outra pessoa que, por um motivo ou outro, eu tirei da minha vida. Eu cortei essa relação. Eu até convivi com a pessoa, mas era lá, eu aqui. Imagina uma pessoa, um lar onde cada pessoa não tem o amor recíproco. São obrigados a estarem no mesmo ambiente, mas sem se conversarem, sem se olharem, sem se prestigiarem. Então o perdão, ele causa esta dimensão de recomeçar de maneira harmoniosa. Esse é o grande recomeço que o perdão é capaz de dar para cada pessoa. Veja, por exemplo, o filho pródigo. Por que ele recomeçou de maneira harmoniosa? Reconheceu o erro. Eu pequei contra Deus e contra meu pai. Portanto, vou voltar para casa. Eu sei que não terei a mesma dignidade. Não sou digno de ser tratado como eu era, filho do meu pai. Mas se ele me der ao menos o mesmo tratamento dos empregados, já estarei feliz. Mas não, filho é filho. Filiação é em qualquer situação do mundo. Por isso, o perdão é sempre necessário para ter um bom recomeço. Então recomece a sua vida. Nesse tempo agora onde muitas vezes nós passamos o ano todo deixando de lado essas pessoas que nós gostamos, mas que por uma desavença perdemos a alegria de convivermos com ela. Recomece agora, busca essa pessoa, procure essa pessoa, peça-lhe o perdão, dê o perdão para ela também e veja que a vida começa a ter um outro sabor. Sabor de que realmente quem está sentado à mesa e pode usufruir de tudo, não somente a comida, mas também de uma boa harmonia com quem está ao redor de você no seu dia a dia, neste lar, ao redor desta mesa. Irmãos e irmãs, nesse conceito então, nós trabalhamos um pouco a família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Para vermos o quê? Que ali existiu sempre a alegria, a comunhão, o perdão de um para com o outro, José inclusive para com Maria,
quando percebeu, né, que estava grávida, o anjo falou com ele e ele resolveu perdoar ao invés de abandoná-la em silêncio, porque era um direito dele. Mas não, o perdão falou mais alto. E a Sagrada Família foi se formando dentro desse conceito de perdão, de alegria, de pessoas que querem o bem uma das outras. Então nasce assim a família de Nazaré. E nesse conceito é interessante, nós vemos que Deus, ele age, ele fala com a família. Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Quando Herodes queria matar as crianças de 0 até 2 anos, porque ele tinha certeza que Jesus estaria nessa etapa de idade, esse menino Jesus. Então ordenou que todas as pessoas, crianças aliás, né, de 0 a 2 anos fossem mortas, para ter certeza que Jesus estaria nesse meio também. E ele então não perderia o seu reinado. Mas aqui que está, irmãos e irmãs, o grande segredo. Deus, como eu disse agora há pouco, ele está e ele fala com a família. Então Deus falou que para José, fuja para o Egito. E assim aconteceu. José, Maria e Jesus foram para o Egito. Foram para terras estrangeiras. Foram órfãos, na verdade, da sua cultura, daquilo que era próprio da caminhada deles no dia a dia. Mas tudo isso em obediência a Deus. Fujam para terras estrangeiras. Fujam para o Egito. Inclusive quem vai à Terra Santa é uma parte emocionante quando chega no Egito. Aliás, quem faz o trajeto Egito, depois Terra Santa, né? Um momento importante e rico na espiritualidade é entrar na casa que eles ficaram. Lá está o poço. Tem um poço hoje preservado, é claro, com vidro em cima, enfim. Mas ali, segundo a tradição, é a casa que eles moravam e, claro, aquele poço que por muito tempo serviu para água para com eles. Então foram para o Egito, porque ouviram a voz de Deus. Então Deus fala na família. Jovens, escutem a voz dos seus pais. Deus fala com vocês através dos seus pais. Aquele conceito que parece bobinho, mas é muito real, quando a mãe fala, né, filho, leve o guarda-chuva. Filho, com um sol de rachar mamoneira, eu vou levar para quê? Volta molhado, com certeza. Então, são pequenos detalhes que muitas vezes eles se enquadram naquilo que é o valor que a família é para nós. Então, escutem os conselhos dos seus pais. Quando estiverem à mesa, como disse agora há pouco, aquilo que você pediu opinião para o seu pai ou para a sua mãe e eles derem essa opinião, leve a sério. Não pense que eles são retrógrados. Não, eles não são atrasados. São pessoas com capacidade de tempo, experiência do tempo. Já passaram pelo caminho que você está passando agora. Imaginemos um pai com 50 anos e um filho que agora tem 20 e pede um conselho para ele, por exemplo, no relacionamento. O pai já passou por esse caminho, os 20 anos. Então ele vai saber dizer exatamente, olha, eu tinha 20 anos, já tive 20 anos, eu passei por esse caminho, eu passei por essa dificuldade, o caminho é este. Siga, não tenha dúvida, não hesite quando os pais derem um conselho para você, por exemplo. Isso é de suma importância para quê? Que Deus continue falando para você através dos seus pais. Depois, para Deus realmente existir dentro de casa, dentro de cada lar, na verdade, então ele precisa ser escutado. E o escutar é o quê? É você se deixar levar para que ele realmente fale, que ele transmita o que ele é para você no dia a dia. Então, por exemplo, alguns passos são necessários para que isso aconteça. Aqui eu coloquei 4 passos. O primeiro é preparar um ambiente. Como se preparar um ambiente para que Deus possa falar com você? O seu quarto. Onde as paredes se encontram, por exemplo, forma aquele ângulo, coloque ali um vidro ou um mármore, enfim, um suporte. E ali você vai colocar uma imagem de sua devoção, vai colocar uma foto da sua família, vai colocar, por exemplo, um local, um recipiente onde você vai pôr suas intenções diárias, um lugar para acender uma vela, por exemplo, e se você gosta, um incenso de vareta. Isso é o suficiente para você estar em comunhão com Deus numa dimensão espiritual. Prepare isso no seu quarto.
Não deixa aquele quarto todo bagunçado, levantou, joga uma toalha para cá, um lençol para lá, um travesseiro debaixo da cama, um sapato. Não deixe. O demônio ama a desordem. É janela aberta para possível olhadinha. Não deixe isso acontecer no seu quarto. Porque o quarto transmite o nosso interior, na verdade. Então prepare um ambiente agradável para ali você falar com Deus, porque Deus quer te escutar. Depois, o respeito. Fundamental você ter respeito com você mesmo, porque você é a imagem e semelhança de Deus. E se respeitando, você vai respeitar quem está também ao seu lado. Imagine, você acabou de sair do seu quarto com toda essa preparação, acabou de fazer uma oração. Você vai lá até a cozinha e lá encontra algum conflito com o irmão, com alguém da casa. Você com certeza vai refletir antes de falar alguma coisa bruscamente, porque você está acabando de sair de um lugar de oração. Então o respeito é fundamental. Depois, nesse respeito, o ambiente no qual você vive, ele deve transmitir aquilo que você está procurando. Então, alguns objetos não devem fazer parte, por exemplo, da estrutura de um lar. Objetos esses que não condizem com a nossa fé, que são criados para remeter a outra dimensão espiritual. Não tem o porquê estarem lá, por exemplo. Claro, repetir aquele grande conceito, né? Nós respeitamos cada pessoa que acredita naquilo que ele quer. Mas uma vez que eu me refiro aos católicos, aquilo que não faz parte de nossa conduta de espiritualidade, não tem o porquê fazer parte do meu acervo de enfeites, por exemplo. Depois, saber quem eu convido para a minha oração. Isso é fundamental. Oração também é o quê? É convite. Então, por exemplo, você que tem devoção a santos e santas, convide essas pessoas para estarem ali com você, para harmonizar seu ambiente. É fundamental para que você, uma vez que compreende isso, você possa realmente dizer, olha, a família é o meu maior suporte, porque Deus está aqui, Deus se faz presente e com Ele, Deus, tantos santos e santas fazem essa proteção também. Então, irmãos e irmãs, agradeçam a Deus por esse ano que estamos quase terminando. Hoje é o último domingo de 2025. Então agradeça imensamente a Deus por esse ano. Peça para Deus que você possa ser melhor o ano que vem, ou seja, claro, vamos evoluindo na fé e elenque aquilo que você tentou este ano, mas não conseguiu enquanto mudança, elenque para que você peça a graça de Deus para fazer melhor o ano de 2026. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que mais uma vez desça sobre você, a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Deus e de modo muito especial, já sendo então o ano de 2026. Um grande abraço e até domingo que vem, se Deus quiser.